Vamos lá. E aí, pessoal? Hoje nós vamos falar mais um FacinaCast aí chegando para vocês. Quinto episódio? Quinto episódio. Quinto episódio aí já. E hoje nós vamos falar de um tema bacana aí, que acho que é a dúvida de muitas pessoas aí, né? E aí, CLT ou PJ? Essa é a dúvida, né? É a Quem tá grande. no CLT quer ir pra empresa, quem tá na empresa quer o Quem, CLT, às vezes. já ouvi falar assim, quem tá no CLT quer ir pro PJ, quem tá no PJ quer morrer, né? É bem assim, né? Brincadeiras à parte, mas acho que é um tema bem interessante aí, nesse quinto episódio aí do FacinaCast. Estou apresentando mais um pouquinho, sou o Danilo Cervoni, junto aqui com o Brendo Alexandre na mesa, e vamos esmiuçar um pouquinho esse assunto aí, É isso aí. para abrir um pouquinho a mente e falar aí dos desafios tanto de CLT como PJ, uma vez que a gente já passou pelo CLT, agora estamos no PJ, e vamos trocar essa ideia aí. E aí, o que você acha aí? Qual que é a sua opinião? É claro que a nossa opinião ela é um pouco mais tendenciosa, né? Porque a gente já tá no PJ aí, apesar dos desafios. Mas o que você tem aí? O que você pensa? Se você fosse dar um conselho, CLT, Bom, já vai PJ, começar enfim. esse podcast aqui já. Porque depende, eu acho assim, que depende sempre do momento que a gente tá, né? Porque tem dia que a gente ama estar no modo empresário, e tem outros que a gente fala, rapaz, tem hora que é bom você parar sexta-feira, desligar a cabeça e falar só volto segunda. Pegar férias. Pegar uma férias, né? Finalzão de ano aí, pegar um 13º. Exato. Então, todo ponto aí ele é válido, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Até para você que está querendo sair do CLT e empreender, o que que é de realidade aí para vocês. E você que está empreendendo, né? Porque eu acredito que tem várias fases do empreendedorismo. E isso faz com que você até mesmo repense. Várias vezes pensar, falar, cara, será que não compensa eu voltar? Até porque se a pessoa não repensasse, 85% das empresas não fechavam, né? Exatamente. Que foi o que a gente falou lá no primeiro podcast. E aí, o que você pensa? Eu penso da mesma forma, né? Eu acho que isso, entre você optar pelo CLT e pelo PJ, eu acredito que acaba sendo uma particularidade de cada um, né? Você tem que levar vários pontos, analisar vários pontos. Cada um sabe da sua realidade, sabe onde o calo aperta. Dentro do CLT, a gente tem de certa forma, né? Eu coloco uma aspas aí, uma estabilidade. A gente sabe que nada é estável, né? Mas dentro do PJ, a instabilidade é todo momento, né? Sim. Você não, a partir do momento que você abre uma empresa, é tudo uma dúvida, né? Se vai dar certo, se você vai conseguir cliente, se você não vai. Então, por isso que eu acho que é uma coisa muito particular de cada um, isso daí, né? É uma definição particular de cada um. Eu sempre tive para mim, desde que eu comecei a trabalhar aqui, um dia eu queria ter algo, queria tentar empreender. Então, essa era uma coisa muito particular minha. Mas eu também não vejo problema nenhum em pessoas que optam pelo CLT. Tava conversando com a minha prima semana retrasada e ela falou para mim, ela falou, olha, admiro quem empreende, quem vai e arregaça as mangas e vai tentar criar uma empresa, mas eu sou CLT Sim. 100%, gosto de bater meu dedinho lá, ter hora para entrar, hora para sair, e isso não tem problema algum, tá? O que a gente vai trazer aqui para vocês a gente não vai criar nenhum romantismo em cima do PJ também, porque não é nada romântico, né? Às vezes a gente, que nem o Brendo falou, às vezes a gente tem dia que a gente, pô, é super bacana ser empresário, só que tem dia que você não quer aparecer na empresa, tem dia que você quer fugir dos problemas. Sim. Então é uma análise muito, conforme eu falei, é uma análise muito particular. Eu acho que o que você tem que levar em conta, que é uma dica, é, é fazer toda essa análise, porque quando a gente vai pro PJ, a gente pensa assim, na hora que eu começar a ganhar o que eu ganho no meu trabalho, Tá ótimo. top, eu vou sair e vou empreender. Só que não é só
a questão do salário. Então, por exemplo, se você ganha 2,5, você começou a empreender junto com o seu emprego, aí você conseguiu fazer um salário de 2,5 para você, você pega e sai. Só que você não leva em conta isso aí que a gente acabou de comentar no começo: férias, 13º, fundo de garantia, talvez um vale alimentação, um vale transporte, um plano de saúde que você tem no CLT, que são esses benefícios, né, que acaba tendo dentro do CLT. Então, é só essa dica que eu dou, né, para fazer bem essa análise, né, para você poder optar. E se for para o PJ, o que eu tiro assim de mais valioso dentro do PJ é a experiência, né? É lidar Sim. com vários cenários, várias situações. Então, é isso. Para você, como que foi essa decisão? Se era CLT, o que que passou? Como que você chegou Cara, nessa decisão? Ó, hoje, vou pro PJ agora. hoje eu tenho mais tempo de PJ do que eu tive de CLT. Porque eu fiquei muito tempo como CLT. Muito pouco tempo, na verdade. Mas uma coisa que eu quero deixar aqui é o seguinte: questão que você falou de uma certa estabilidade, né? É igual o Flávio Augusto fala, cara, estabilidade ele não existe. E é um cara que ele tá na internet aí. Há muito tempo, né? Então é um empresário brasileiro que a gente, querendo ou não, espelha e vê porque o cara construiu um monte de coisa. E aí a gente fica pensando no seguinte, cara. Depende muito também de onde você começa. Porque, por exemplo, comecei e não tinha nada. Se começar do zero é o ponto mais difícil, né? Por quê? Eu nem falo assim a questão de comecei a empresa e não tinha nada. Eu falo, não, eu comecei a vida de trabalhador mesmo assim, não tinha nada. Então, nada, quando a gente fala nada, tipo, não tinha uma base de estudo boa, não tinha, talvez, conselhos muito bons ali. Então tem tudo isso. E aí, a primeira base que você tem é o quê? Eu vou fazer uma faculdade, acabar a escola, fazer uma faculdade, me formar e eu vou ter um emprego ali de 3 pontos. 3, 4 pontos e beleza. E tá tudo bem, porque tem gente que romantiza muito você pegar e empreender, né? É o que eu comentei. Não é nada É romântico, por né? quê? Não, porque você vai empreender, porque você vai chegar meio-dia na empresa. Realmente, tem vezes que você chega. Que você vai. Não vai ser tanta preocupação e tal. Cara, eu acredito que pode chegar nesse momento, sim. Você pode ter esse momento. Só que você tem o peso de toda a responsabilidade para que você gere para um funcionário a garantia do CLT, Com certeza. né? Então, por exemplo, quando eu era CLT, a gente. Eu comecei ali, cara, eu falei, pô, eu nem sabia que era computador direito, porque não tinha. Aí a gente começa, comecei a aprender o que que era, tipo, venda online lá, que eu trabalhei no e-commerce. Aí você começa a entender, pô, mano, pô, quanto eu falei, "Nossa." E aí você vai, né, era uma outra realidade, né? Aí você começa a entender, pô, que existe um mercado, o povo compra, o povo paga e tal. Aí você pensa assim, fala, pô, é legal isso daqui. Então eu quero crescer aqui dentro. É o primeiro. Não, vou crescer na empresa e vou ter a estabilidade. Aí eu lembro que a gente vendeu numa Black lá, tipo, coisa de 500, 600 mil. 2017, 18. É... E aí a empresa quebrou. Ela quebrou por vender muito. Vendeu muito. Mas vendeu errado. Que é mais normal do que parece, Uma dica, né? tá? Dica aí importante frisar isso daí. Porque às vezes você vendendo muito, você quebra. E tem casos mais comuns disso do que o cara, tipo, foi roubado, aconteceu tal coisa, imposto, tal. Não, o cara vendeu muito e ele quebrou. Aí eu acabei ficando na empresa por um tempo. E aí, cara, a gente começa a ver o seguinte. Lógico que tem empresários, tem o Brasil, né, ele já tem uma fama de, de que, tipo, o empresário, ele é ruim. Então, isso existe. E aí, nesse caso específico, o meu patrão, ele pegou o dinheiro do salário e foi para um cruzeiro. E a gente ficou um mês com o salário atrasado.
Então, basicamente, eu falei, pô, aquilo ali, estabilidade não existe. Aí na época tava muito forte o negócio de dropshipping. Quando a gente começou a empresa, aí eu peguei e fiz a proposta para ele. Inclusive a Facina nasceu assim, a Facina Foods. Ela foi de uma proposta, eu montei uma proposta para a gente voltar a vender na empresa, usando o sistema de dropshipping. Mas por quê? Eu já tinha uma visão de tipo assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa para mim. Por quê? Perfeito. Pouco estudo que a gente tinha, que eu falo, um pouco estudo que eu falo é assim, de informação mesmo, tá? Porque, por exemplo, como empresário, eu aprendi um monte de coisa que talvez é básico para uma pessoa, por exemplo, que está numa escola um pouco melhor, que tem uma base familiar melhor, que tem uma instrução melhor. Então, assim, não é vitimismo nem nada disso. É que nem todo mundo começa do mesmo lugar. Não começa no mesmo ponto, né? No Hum, mesmo nível. E aí eu falei, bom, cara, ó, eu ganho 1.000 dava 1.500 lá com as coisas. Falei, cara, eu preciso vender só um pouco no Mercado Livre lá, eu vou conseguir fazer isso. Só que aí eu peguei e falei, ah, tá, mas eu tenho que apresentar isso pro meu patrão, né? Se ele me pagar R$ 2.000, eu fico aqui. E topo isso daqui. A ideia era minha. Eu falei, ó, eu topo, você me paga 2.000 e eu vou fazer. Ó a cabeça. Aí peguei, fiz uma apresentação pra ele, ele virou pra mim e falou assim, ó, eu não preciso disso daí não, cara. Eu preciso de coisa que dá faturamento. Tá? Aí eu fiquei bravo, né? Porque a gente não gosta de, né, ser contrariado. Mas aí depois a gente vai vendo como é que Deus faz as coisas. Eu falei, então vou montar pra mim. Aí fui lá, montei. Aí vem aquela história do primeiro podcast. Primeiro ou segundo podcast, não lembro. Que eu vendi um ventilador e o transformador. Vendi o ventilador. E aí o cara do Rio de Janeiro mandou de volta. Só que mandou o velho da casa dele e ficou com o novo. Ficou com o novo. Isso. Aí eu falei assim, cara, tem mercado. Porque se vendeu, lógico que eu tomei uma devolução, tomei um prejuízo. Mas tem venda. Então aí a gente começou a vender. E aí foi quando eu entrei nessa parte de abrir CNPJ, entender e tal. Só que eu falo, eu tô começando a ser empresário agora. Isso depois de 5 anos. Por quê? Agora você entende um pouco de DRE, contábil, balanço, imposto. Aí você começa a entender que a empresa não é um negócio tão fácil. Porque a gente romantiza muita coisa. Porque com a internet aqui, a gente fala assim, não, eu vou vender online, vou pôr um curso aqui para vocês, vocês vão comprar, vou ficar multimilionário e o custo vai ser mais barato. Acontece. Só que você tem que ter níveis de gestão, você tem que ter nível de organização. E aí isso foi uma das coisas. No começo, cara, porque o meu salário ele era mais baixo. Então, teoricamente, era mais fácil eu igualar, né? Sim, sim. O que eu vendia como empresa e o que eu ganhava. Mas depois que eu igualei, eu falei, cara, é a melhor coisa do mundo, não vou largar. Só que depois você vai ter nos desafios, vai ter nos dias difíceis, vai ter no funcionário. Aí você começa a ver que o negócio já não é tão assim. Que você precisa ter nível de organização. E aí talvez bate aquela vontade na sexta-feira, você com um monte de papel para organizar. Fala assim, será que não compensa voltar pro CLT? Não é não? Não, bate, cara. Isso faz parte. Eu tava lendo hoje, né? Porque assim, você tem passado por um período difícil num determinado ponto, eu tenho passado Sim. por um determinado ponto, e isso é normal dentro da empresa. A gente passa por pontos difíceis, durante a caminhada é normal. E minha esposa mandou um negócio pra mim, que ela percebeu que eu tava meio, né, um pouco desanimado com algumas coisas que aconteceram. E, e a pessoa falava justamente isso. É normal você querer desistir, Sim. é normal você ficar pra baixo, é normal você não querer dar as caras, aparecer. Isso é parte do processo, né? É que quando a gente pega uma pessoa que já tem um resultado muito grande, então a gente olha e fala, pô, por exemplo, você citou o Flávio Augusto, né? Sim. Mas quem pega a história dele, ele conta isso várias vezes, como foi a caminhada até chegar ali, né? Sim. É que na hora que a gente chega lá e aí você vê o resultado, é diferente. A pessoa fala, pô, ó, o cara foi lá e montou a escola de inglês e deu certo.
É porque né? assim, quando você olha Entendeu? pra trás, aquele monstro, aquele buraco, aquela vala que você fala, nossa, isso daqui eu não vou sair. Você olha pra trás, era um negocinho pequeno, né? Então, você tem que dar tempo ao tempo para as coisas, se tratando de empresa, ou até mesmo você que tá no CLT. Tem gente que consegue se complicar tanto no CLT, Sim, sim, né? sim. O que acontece é o seguinte, dá para você crescer Sim, nos dois âmbitos, tá? Tanto PJ como CLT. Nós conhecemos pessoas que são muito bem-sucedidas como empresários, e eu conheço também, você também deve conhecer pessoas que são muito sim, bem-sucedidas como CLT. E aí você vai perguntar pro cara que é bem-sucedido no PJ, se ele voltaria a ser CLT, ele vai falar não. E vice-versa. O sim. cara que é bem-sucedido, teve um ano passado a gente recebeu um diretor de São Paulo de uma empresa aí, e ele falou, jamais eu vou abrir uma empresa. Só que o cara sabe tanto quanto o empresário. Sim. Você percebe que ele sabe. Então a gente percebe que tanto para você crescer como empresário ou como CLT, só vai depender de você. Né? Porque às vezes a gente olha e fala, mas o cara não cresce como CLT, aqui dentro da empresa eu não cresço. Cara, tá fazendo o possível, mais que o possível, tá arregaçando as mangas, né? E a gente ouve muito isso, a gente vai nas empresas e ouve, e acontece mesmo. Às vezes a gente vai na empresa, o funcionário fala, ó, tô com esse problema. A gente fala, ó, precisa disso, disso, disso. Fala, é o que eu já tinha falado pro diretor. Sim. Não acontece nada. Chegou uma pessoa de fora, ele fala a mesma coisa que o funcionário estava lá dentro já tinha falado. Aí o diretor aprova, fala, não, vamos trazer as máquinas, então vamos fazer tal. Então, assim, e aí eu sei que isso é um pouco desanimador para quem tá no CLT. Fala, pô, precisa vir alguém de fora, ou o que eu falo não tem peso. Mas aí começa a olhar um pouquinho para dentro, né? Às vezes falta um pouco de posicionamento, às vezes falta um pouquinho de, né? Porque se você sabe que você traz resultado, só tá faltando alguma coisinha aí para que esse resultado seja visto, né? Ou seja entregado da melhor forma. Então é possível, dentro do PJ ou dentro do CLT, você ter resultados muito bons, tá? Então, assim, não é só que a gente vê muito, para mim crescer, ganhar dinheiro, eu tenho que ser empreendedor. Não, Não. isso não é uma verdade, né? Tem gente que ganha muito mais que eu Muito como mais. empresário, olhando pra alguém. A gente até brinca que a única pessoa dentro da empresa que talvez possa ganhar mais que o dono é o próprio vendedor. É, E acontece, né? tá? Principalmente Acontece, empresas do entendeu? tamanho que tá, por exemplo, a nossa. Sim. Porque você vai contratar um vendedor, o cara vai ser comissionado, você vai acabar pagando mais Que que você 5 tira, vezes pra você. exatamente. Aí você fala, não, aí vem o pensamento, né? Que é complicado, porque, igual você falou aí vai muito da visão do empresário. Então, se o empresário, ele não consegue, por exemplo, enxergar o próprio time, liderar, que foi a parte que a gente já comentou em outros podcasts, o que que acontece, cara? Ele, às vezes, acaba gastando dinheiro por gastar, certo? Porque se ele, Exatamente. nesse caso, tivesse escutado o funcionário, falar, cara, vou fazer pelo menos um teste, vai. Teria economizado com um consultor. Então, por que que ele foi para um consultor, geralmente? Porque o cara soube se posicionar, entregou, Exato. tá cobrando um serviço tal do negócio gratuito, né? A gente sempre desconfia quando alguma coisa é gratuita. O cara fala, tá vendo funcionar? Tem que repensar. E às vezes vai lá um cara e fala. Mas só que tem outra parte também do CLT, que é a seguinte: você não acha, por exemplo, ó, a gente que é empresário, saiu recentemente, aí eu falo do CLT, você não acha que hoje está muito mais fácil você crescer dentro de uma empresa do que você sair da empresa e fazer crescer uma empresa? Pela cultura de trabalho que está dentro das empresas? Hoje eu tenho uma visão muito melhor do que quando eu era CLT. Diferente de você, se eu não me engano, eu fui por volta de 13, 14 anos CLT. Tá? Trabalhei em 3 empresas. 4 empresas, para falar a verdade, né? Nesses 14 anos. Uma delas eu fiquei 11, que foi a última que eu saí. Hoje, quando eu paro e faço uma análise do meu comportamento na época, eu não acho que eu era um funcionário ruim, não era um funcionário extraordinário, também tem essa ciência, mas eu acredito que eu era um funcionário bom, muito bom. Isso aí eu acredito, eu tenho essa ciência. Pelos resultados, pelo que a gente conseguiu fazer, enfim, né? Mas hoje eu olhando, eu falo, pô, se eu tivesse feito muitas coisas diferentes, eu teria crescido muito. Uma delas, posicionamento.
Sim. entendeu? O posicionar que a gente fala não é você estufar o peito e tal, mas é você saber se colocar. Então o que acontece? Muitas vezes, e eu olho para trás e eu vejo isso, quando eu era CLT, muitas vezes eu preferia não falar do que falar uma coisa que realmente era verdade, que realmente poderia mudar alguma coisa dentro da empresa. Então, às vezes, até eles davam uma abertura, não, pode ser, não, pode ser isso aí, mas eu não estava concordando. Então, você vê que, às vezes, a gente, nesse medo que daí eu vou usar a palavra, nesse medo de confrontar, e o confronto é diferente de afronta. Afronta é quando você só quer ganhar uma disputa, quer humilhar o outro, quer mostrar que você for melhor que o Sim, outro. sim. O confronto é quando é algo que é verdadeiro e que é para o crescimento de todos. É preciso confrontar. Às vezes eu vou debater aqui com você, eu vou entrar no confronto, mas para algo que é para a gente crescer Sim, junto, né? sim. Então muitas vezes a gente tem medo desse confronto. Ah, eu não vou falar isso aí para o patrão, não sei o quê. E isso é uma falta de posicionamento que hoje eu vejo. Então, assim, eu demorei 11 anos para chegar dentro dessa empresa, para chegar num cargo que hoje eu olho e eu falo, poderia ter chegado em 5 anos. Mas com a visão que eu tenho agora, entendeu? Então, assim, eu vejo que hoje é possível. E aí eu vejo as pessoas que crescem rápido, você vê que elas têm posicionamento. Sim. Não é que elas não entregam, elas sabem mostrar o resultado delas. Às vezes tem pessoas dentro da empresa, isso fica a dica para você que é CLT, que tem excelentes resultados, mas não consegue demonstrar esse resultado. Então você pega, por exemplo, eu presenciei esses tempos atrás justamente isso daí. Ah, mas por que que isso daqui não deu certo? Aí o cara não tem nem coragem de olhar para a cara do dono. Ah, mas é porque não sei o que. Ah, então, tá errado. E o dono vira as costas e sai. Né? Um posicionamento ali muda tudo. Ah, por que que isso aqui não deu certo? Ó, vem cá, vem aqui. Tá vendo isso aqui? Aconteceu isso, 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 tal. Ó, tá, eu montei um relatório aqui com os dados, tá vendo? Se a gente fizer dessa forma como muda, acabou. Então, o jeito que você entrega, o jeito que você se posiciona é muito importante. E eu concordo com você, hoje tá mais fácil, Eu né? acho que tá mais fácil. Eu também acho que tá muito mais fácil, principalmente para essas pessoas que estão querendo buscar conhecimento. Porque hoje a gente vê assim, a gente visita muitas empresas, você vê muitos funcionários, não estou falando mal, mas que você vê que, cara, Não, tá não nem tá aí. nem aí, entendeu? Então, assim, um que faz uma coisinha diferente, aí o que que ele vai ser taxado? De puxa-saco. Mas não é, né? O cara, ele tá fazendo o que é correto. Então, eu acho, sim, que hoje ele tá mais fácil. E eu vejo muita coisa que, por exemplo, né? A, hoje até o mínimo, você entra numa empresa, qual que é a sua função? Ah, é fazer A, B, C. Se você cumprir A, B, C e uma vírgula, você já se destaca. Com certeza. Por quê? Hoje vem essa cultura, né, do cara. É que é complicado, né, a gente falar sendo empresário. Mas como eu não nasci empresário, nasci no CLT, dá pra falar. Eu vi um post de um cara hoje, antes da gente fazer o podcast. O cara falava assim: ah, meu funcionário de 3 mil não merece ganhar 3 mil. Aí o cara que ganha 100 mil não merece ganhar 100 mil. O cara que ganha R$ 1.200, ele não merece ganhar R$ 1.250. Beleza. Aí, continua o post, ele fala o seguinte: nenhum aqui dentro merece ganhar o que ganha. Eles ganham por merecimento. Por quê? Porque entregou uma determinada função. O cara de 100 mil, ele ganha 100 mil, não é porque o cara é bonzinho para pagar 100 mil para ele. É porque provavelmente ele tá deixando milhões no bolso. Com certeza. Essa é a lógica. Só que o cara que ganha 3 mil, infelizmente, ele é substituído. Não que o cara de 100 não seja. Então, por quê? Porque o cara de 3 mil provavelmente não vai cumprir a mesma função. 100. E aí a gente fica refletindo, né, nessas coisas e realmente faz sentido. Por quê? Até a gente dentro da empresa, às vezes tem um profissional CLT que é muito melhor que tu. E existe. Existe, porque senão não tinha conselho, não tinha CEO, essas coisas para uma empresa. Então o CLT, com estudo, organização, ele é muito bom. Só o que que a gente vê hoje? Eu falo porque eu trabalho com bastante, você sabe, bastante jovem. Cara, é a cultura do tipo, salário mínimo, vou entregar o mínimo. E às vezes você tem a oportunidade da empresa, por quê?
cara vem, aprende uma função aqui, dá menos de um ano ele vai embora. Porque a gente bate toda vez nessa tecla. E o cara que não serve para essa função, cara, geralmente ele vai para um serviço que não é desmerecendo, tá, gente? Mas, por exemplo, ele vai para um subemprego, que às vezes é descarregar caminhão, fazer isso. Não que não é digno, não é nada disso, mas ele vai para subemprego. Então, isso acaba atrapalhando, né? E um jovem, o que que ele tem que pensar? Vamos usar o que eu pensava. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, cara, com certeza, velho, vai brigar pau a pau por vaga de gerente. Só Não, que não tem a cabeça, entendeu? mas aí eu vejo que é duas coisas. O primeiro ponto é a falta de confiança em nós mesmos. Sim. Essa que nem você falou, eu ia brigar hoje com a cabeça. Eu também penso da mesma forma. Hoje, com a cabeça que eu tenho, eu confrontaria muito mais, não no sentido de ganhar a briga, que isso é afronta, como eu comentei, mas no sentido assim, de que eu sei o que é possível fazer, né? Eu sei o que é possível fazer para resolver. É, Então, às vezes, esse medo aí toma um pouco de conta, porque a gente acha que não é capaz. Então, isso é um problema de muito. A gente vê pessoas muito boas, cara. A gente percorre empresas aí, se também. E a gente vê pessoas muito boas. Inclusive, eu até comento com o meu sócio. Falo, na hora que a gente precisa contratar alguém para uma função específica, ó, Lógico, presta tem que atenção ter nessa outra pessoa pessoa. aqui, Mas entendeu? sabe o que que eu penso também, cara? Que o ambiente, ele acaba ferrando o próprio CLT. O próprio CLT ferra o CLT. Sabe por quê? Porque é aquilo. Igual você falou no começo. Ah, o cara começa a fazer um serviço a mais. Ah, tá puxando o saco. Então, assim, parece que tem um combinado. Falou, ó, você não pode entregar mais que 50, viu? Porque se entregar mais que 50, já não pode. E às vezes o cara Isso, precisa, tem, hein? tem Tem, um monte, cara. tem, tem. Tem um monte. Aí o cara chega lá, entrega um pouco a mais, aí o cara tá 4 meses na empresa promovido e o cara que tá 1 ano, 2 anos não tá. Eu vou te falar a visão que eu tenho. O cara chegou lá. Ah, beleza. Por que que você promoveu um antes e o outro não? Pelo simples fato que o outro foi melhor. Aí você fala, ah, mas o outro tem que promover por tempo. Ok? Você vai promover por tempo, aí não faz sentido. Então era pra você ter nos cargos só de cima, só senhor de 50, 60 anos. A gente ouve muito Isso, cara. essa. Ah, não, dentro da minha empresa tem. É por mérito, meritocracia. Mas a gente vê que não cumpre. E a gente vê muito, muito, muito mesmo, supervisor ou gerente, quando ele vê que alguém se destaca, ele te chama e já falou, calma aí. Sim. E em vez do cara caminhar junto, fala, pô, que legal que você tá fazendo, vamos caminhar junto. Olha, eu tive essa ideia aqui também, o que que você acha? Dá pra você fazer também? Dá. E apresentar num contexto onde vocês dois podem crescer, não. Na hora que a pessoa vê que o outro tá crescendo, ela tenta cortar. Isso eu vejo muito. E isso aconteceu comigo em uma das empresas que eu trabalhei. Mas sabe o que Ah, que eu peraí, quem acho? são vocês? A pergunta foi essa: quem são vocês para estar fazendo isso? A gente tá fazendo uma coisa para que a empresa aparecesse mais. Oh, calma aí, quem são vocês? Vocês não podem ficar aparecendo tanto. Acontece, tá? Mas o que eu E penso se tiver também. acontecendo isso com você, só te cortando, você que é CLT, cara, não leva pro lado triste, não, de, cara, isso aí é porque você tá fazendo um bom trabalho. Sim, velho. Quem não incomoda, não vai ser, não vai ser Esquece. ceifado. O Esquece. pessoal só tenta ceifar quem incomoda. Então, assim, se você tá fazendo isso e você tá vendo que ali não é o seu lugar, cara, se valorize como CLT, procure talvez um outro lugar, ou tenta resolver ali dentro mesmo, se você achava que vale a pena. Então, coloca isso na sua cabeça. O pessoal tá tentando ceifar você, é porque você tá se destacando. E o que eu penso também, cara, é que é o seguinte, até o cara como posição de empresário, às vezes a gente não dá condição de crescimento, às vezes. Sim, A gente, por exemplo, eu vou brecar aqui, lógico, tem N tamanhos de empresa. Então, você pode ter uma empresa que você não consegue gerar uma promoção, não mandar o cara para outro estado, às vezes você tem uma lojinha e tal. Cara, mas uma simples gamificação que você dá pro cara de 50, 30, 40 reais a mais, um almoço e tal, você já bonifica o cara. E às vezes isso, principalmente em empresa grande, cara, que o dono geralmente ele dá uma afastada, e aí quando você vai voltar, você fala assim,
Por que que eu vou mover? Vamos manter as coisas que tinha que estar. Então eu não preciso de outro gerente, eu geralmente não vou precisar de outro vendedor, porque está dando certo, eu não quero aumentar. Então a empresa ela para de girar, porque a empresa ela tem que girar questão de venda, questão de negócio e tal, mas ela tem que girar dentro dela mesma. O gerente já está aqui já faz 30 anos e está tendo algum BO, não está tendo crescimento, a culpa é do gerente, não é dos funcionários. Não é verdade? Exatamente. Não é quem está sendo liderado por ele, é o gerente. Se ele não bate meta, se o time não está batendo meta, não é culpa dos vendedores, é culpa do gerente. É. O que que a gente vê em empresa grande? Os caras vai lá, troca vendedor, aí tira o vendedor, aí põe o vendedor. Não, foi o gerente. O gerente E isso não é só na área de vendas, não. O que vem da área técnica, mesma coisa. cara, você vê ali que às vezes tem algum gerente da área técnica e você vê, cara, que às vezes os funcionários ali não estão performando, não estão fazendo a coisa da forma correta, mas o problema não é o cara, Sim, entendeu? sim. Então, assim, é uma série de coisas que a gente tem que analisar, né? E o pessoal tem medo de falar. Sou bem sério em falar. Os caras que estão abaixo ali, principalmente um cara que acaba recente na empresa, Ah, não vai falar. e aí quem é o que fala? Aquele cara que é posicionado. Aquele cara que já tem experiência, chegou lá e ele tá vendo, ele chega lá Isso aí eu já vi acontecer. Ele E chega e fala, ó, tá eu acontecendo conheço isso, isso, também, o isso. cara que é muito. Entendeu? Tipo, ele tá cheio da empresa, né? Tá estressado já, ele vai lá e fala mesmo o que tem que falar, Sim. já era. Só que isso acaba acomodando. Às vezes você pega um cara, acabou de entrar na empresa, tá com gás para lugar que ele queria trabalhar, a própria empresa faz assim, cara, que é o É, setor, cara. é de duas uma, né? Ou o cara, é o que você falou, ou o cara que tá vendo as coisas lá, ele vai pegar e falar assim, cara, vai meter o louco lá uma hora e falar tudo que tá acontecendo, porque, né, vai chegar uma hora ali que vai ser a gota d'água. Ou ele vai olhar e falar assim, cara, pra que eu vou me estressar? Vou me acomodar. Então é as duas coisas que você tem, né? E isso a gente, como empresário, cara, a gente tem que estar muito atento, né? Não deixar o ego falar mais alto. Enfim, são uma série de coisas que a gente tem que estar olhando para aqueles que estão ali. E acontece, cara, acontece muito, né? Então é os desafios, né, de CLT e PJ. Mas hoje, voltando àquele assunto lá, hoje, com a cabeça que eu tenho, cara, eu tiraria o CLT de letra, cara. Hoje eu falo Não, assim, muitas coisas eu não faria, outras coisas eu faria, né? Porque você pega uma experiência. Então, assim, o que que é o bom do PJ, que a gente comentou CLT ou PJ? Essa experiência de PJ, você tá mais tempo que eu, mas eu tô 2 anos e meio, 2 anos e 7 meses aí, bem dizer. Essa experiência que eu peguei nesses 2 anos e 7 meses, nos outros 14 anos de CLT, eu não tive nem teria, né? eu A acho não ser que que eu fosse subindo para cargos mais estratégicos dentro da sim. empresa, administrativo. Aí você vai pegando, você vai. Mas enfim, não teria isso Eu daí. acho que a maior diferença hoje é que, assim, quando você começa a empreender, no começo você que é o primeiro nível de conversa, né, que é o conversa de bar. O cara fala: "Pô, mano, igual nós falamos no outro podcast, ô, o Danilão lá tá vendendo um monte de impressora, vou entrar nisso daí que tá dando dinheiro". Na hora que você entra, você tem toda a dificuldade. E aí eu acho que você é onde passa um grande filtro para você saber se o cara vai ser empresário ou não. Porque se o cara não consegue resolver BO, problema, não consegue gerar solução nas coisas, ele não vai conseguir empreender. Por quê? Geralmente todo mundo que empreende, que sai, por exemplo, tá no CLT, você tá no CLT aí e tal, você fala: "Ah, não, vou montar meu negócio". Provavelmente você já resolve algum BO dentro da sua empresa. Você já está resolvendo alguma coisa que talvez nem é sua função, mas você está resolvendo porque você quer talvez aprender, entender. E eu falo, hoje se eu tivesse trabalhado, por exemplo, em alguns outros e-commerce, pensando assim, lógico que é fácil eu falar saindo como empresário agora, mas eu penso, cara, eu quero ir lá e vou aprender aqui sobre sistemas, sobre as coisas. Muito melhor eu empreender no CNPJ dos outros, tá muito mais firme para poder empreender. Que eu falo assim, questão de estrutura de dinheiro, você já vai ter um plano, você vai ter uma visão do que é uma empresa grande.
né? Porque tem um percalço de você fazer uma empresa grande. E aí você consegue, talvez, entregar. Então, quando você olha, por exemplo, um cara que é empreendedor, a primeira qualidade que vem, cara, é que o cara resolve o problema. Resolvedor de problema. E o cara que quebra, ele não resolve. Sabe por quê? Porque é aquele cara que você pergunta assim: ah, você sabe um DRE? Ah, mais ou menos. Beleza, você vê que o cara já tá, pelo menos, querendo achar. Quando você pergunta pro outro, ah, cara, eu nem sei o que que é isso. Aí você fala assim, por que você quebrou? Eu falo, não sei. Quebrei por causa de tal coisa, quebrei por causa de não sei o quê. E às vezes a empresa tinha como recuperar. Assim, você ia ficar 2, 3, 4 anos ali, a empresa ia, mas ela ia recuperar. Então, tudo isso mostra a qualidade de quem está empreendendo. Por quê? Se eu tivesse toda essa bagagem, pô, cara, o CLT é a capacidade em 5 anos de virar um gestor. Sim, De virar sim. um gestor. Porque eu sei o que o dono da cabeça quer, da empresa quer, eu sei o que ele está pensando, porque eu estou pensando a mesma coisa que ele. Então você sabe onde é que aperta o calo para ele. Se você chega lá, gera uma redução de custo, aí gera um outro negócio. Ó, não, a gente vai tentar uma economia. Aí faz o que você falou, ó, não, tô posicionando. Eu achei um saquinho aqui mais barato para embalo e com a qualidade melhor. Ou a gente vai manter o mesmo custo, só que a qualidade é melhor e a gente vai conseguir comprar mais e vai suprir o mês. É o mínimo que um funcionário poderia fazer. Só que, na verdade, hoje é assim, você contrata pelo salário mínimo e o cara vai entregar metade daquilo. Hoje, infelizmente, é assim a conta. Os poucos que se destaca, cara, já se prepara. Se você tem uma empresa pequena ou média, esse cara, se ele continuar na mesma pegada, ele vai aprender as coisas, ele tem que ir embora mesmo. Porque às vezes você não consegue acompanhar o crescimento dele. Não consegue. E acontece, tá? Eu já perdi gente aqui que era Muito boa, né? Um problema que a gente vê bastante discussão aí também é a questão da produtividade, né? A produtividade nossa ela é muito baixa, né? Foi até tema de algum Sim. outros podcasts, não tema, né? A gente comentou Sim. que eu falei dos relatórios lá de a efetividade dentro do trabalho. Então isso é uma das causas também, tá? Isso que o Brendo comentou, né, do funcionário ali fazer, né, aproveitar essas oportunidades, você que é CLT, pensa em empreender, aproveita todas as oportunidades, né? Sim. Comigo foi assim, por que que eu saí e resolvi montar a empresa? Porque na época que eu entrei tinha uma máquina específica e só tinha uma pessoa que mexia. Já comentei isso. Sim. Como eu era o mais novo, eu fui escolhido para mexer com aquela máquina. E até então, pelo que eu vi, os outros técnicos não queriam mexer com aquela máquina. E isso que me colocou aqui hoje, né? Aquela oportunidade lá de trás, né? Que a gente veio construindo e colocou aqui. Então aproveita a oportunidade. E a gente ali, quando trabalhava lá no CLT, às vezes a gente tinha que lidar com questão de nota. Não que a gente fazia, mas tentar entender para poder passar um preço. E aí eu lembro que até o meu sócio que também trabalhou comigo lá, ele falava, cara, vou começar a entender esse negócio de imposto aqui para mim poder calcular mais rápido e passar o orçamento para o cliente de forma mais rápida, porque às vezes tinha que mandar lá para o fiscal calcular. E eu lembro de eu ter falado, falei, cara, mas isso não é serviço seu, o foco eu não sei. Ele falou, cara, mas eu vou entregar mais rápido para o cliente. Mas ele aprendeu ali como fazer o cálculo de imposto, que hoje serve para a empresa. Então, hoje, na hora de a gente precificar um produto, tem todo o cálculo, né? O DIFAL, que é a diferença de CM e tal, enfim. Tudo coisa que ele aprendeu lá, porque ele estava querendo trazer um resultado mais rápido para o cliente. Falou, então, eu vou aprender isso aqui. Então, não perca essa oportunidade. Porque a gente vê muito, isso aqui não é serviço meu, isso aqui não é serviço meu, isso aqui não é serviço meu. E aí, às vezes, o cara é mandado embora e ele fala, pô, o que que eu vou fazer agora? Se você chega lá e já sabe, cara, eu já aprendi aquilo, dá para mim pegar e fazer isso, Sim. né? Então, por exemplo, né, uma pessoa da empresa ali que está responsável por suprimentos. Se ela aproveita todas as oportunidades e é mandada embora, cara, eu já sei como que funciona os suprimentos e tal, eu vou começar a comprar, mas eu vou começar a vender. Então, assim, aproveitar essas oportunidades. Então, você que é CLT e tem já esse pensamento de querer empreender, aproveita todas as oportunidades que você tem ali de aprender. Aprender já de imposto, aprende de venda, de precificação, markup é margem de lucro, o que que eu vou usar, enfim, Exatamente. vai
com fé. E tem muita coisa, cara, que eu fico olhando também, que eu penso assim, geralmente o cara empreende por algumas coisas. Ou é por necessidade, e aí o cara não conseguiu entrar no CLT, porque não conseguiu estudar, porque não conseguiu se formar na escola por questão social mesmo, não tinha condição. Ou o cara não realmente largou a escola, não era para ele. Raras exceções que o cara ele estudou muito, ele trabalhou muito, e aí ele sai para empreender. Esse cara ele sai com uma bagagem, logicamente, muito grande. Muito grande. E geralmente esses caras montam empresa grande, porque já tem um nível de conhecimento. Já conhece pessoas muito Já grandes. conhece pessoas muito grandes, então o negócio já nasce grande. E aí você começa a pensar o seguinte, cara, tem muita coisa que a gente não viu aí. Muita coisa como empresário a gente não viu. E aí bate aquele sentimento do quê? A gente abre um celular, vê o cara comprando um carro novo. Aí bate o negócio e tal. Aí você começa a pensar, pô, cara, a empresa não vai, o negócio não anda. E o fim de ano é o pior, porque tá todo mundo na praia, Na praia. postando foto, vendo os fogos no Rio de Janeiro. Não, lógico. Aí o que que acontece? Você pensa assim, fala, cara, acho que é melhor voltar pro CLT. E é sempre nesse período, né? Onde as empresas pequenas sofrem muito para ter que pagar 13º. Aí depois tem janeiro, fevereiro, que algumas empresas não vendem muito. Então sempre tem isso. E aí bate esse sentimento, fala, cara, será que não dá vontade de eu voltar? Só que como empresário, como que a gente se planeja para fazer as coisas? Eu falo, você sabe a situação que tá. E aí eu comecei a me perguntar muito isso, cara. Não de voltar pro CLT, mas falo, cara, eu tinha muitas oportunidades de organizar. Às vezes eu usei um dinheiro que era capital de giro para fazer investimento. Então, a gente, até nível de conhecimento, a gente não tem. Então, quando você está num CLT, e que você olha, já tem esse sentimento aí dentro de você, pensando assim, cara, eu quero ter algum negócio. Não sei o que que é, mas eu quero ter. Cara, aprende tudo que dá para você aprender. Porque, por exemplo, eu apanhava muito para fazer edição. Eu tive que aprender na prática, então eu tive que pagar curso e tal. Tinha uma equipe que editava lá na empresa. E eu nunca sentei lá para aprender. Você acha que o cara vai reclamar de eu ficar 30 minutos a mais aprendendo a editar a imagem, cara? De jeito nenhum. Vai. Pô, me ensina aí como é que edita o Photoshop. Pegava suas férias e ia lá, ou vou vir aprender. Fala, ó, eu quero vender. Vende as férias, volta 15 dias e fala, ó, eu quero aprender aí como é que faz, que eu quero usar isso daí. Cara, o cara não vai reclamar com você, irmão. Não vai. Breno, mas minha empresa não dá essas condições. Cara, a condição é você que vai ter que fazer, irmão. Você sempre vai conhecer alguém, ou alguém que conhece alguém que vai falar assim, cara, lá ele tá precisando de alguém ali, um meio periodinho pra ajudar. Você vai lá, pode aprender e Agora, executar. eu tenho certeza de uma coisa, cara. Se o cara chega e fala, cara, só vou fazer o meu, se der certo, deu, se não der, deu, quinto dia útil, que pague o meu, e é isso. Eu vou te falar um negócio, eu tenho certeza, você não vai achar um trampo melhor. E você sempre vai ver pessoas chegando na empresa sendo promovida antes de você. Infelizmente é isso que acontece. Infelizmente, cara, não falo que Não, eu vou ficar quieto aqui. já presenciei. Senão eu sou cancelado. Não tô nem aí não. Só quero dia 5 plim-plim na conta e tá bom, acabou. Acabou. Entendeu? Então assim, eu não posso falar E sabe qual que é o problema, gente, que é CLT? Porque eu já ouvi isso sendo CLT, tá? Não vou fazer nada, não, só quero meu plim-plim na conta e acabou. E sei lá, assumindo função às vezes que não é sua, fazendo serviço que não é seu, resolvendo o problema, dando a cara a tapa no cliente, e aí você começa a ficar com raiva. Que é o que eu falei pra você, que hoje, se eu voltasse, a mentalidade seria muito diferente. Sim. Cara, dê graças a Deus, porque, pô, você tá crescendo, cara, né? Pô, eu tô aprendendo. E uma hora, não tem jeito, cara. A gente fala aqui de Deus, a gente é cristão. Cara, você vai plantar, você vai colher. Sim. A gente não sabe quando. Mas você Se vai. é mês que vem, se é daqui um ano, daqui 2 anos, você vai colher. Então, é sempre bom que, pra gente não entrar nessa neura, né, que nem eu tô comentando aqui, pra não entrar nessa neura, a gente que tá no PJ, de que, vou largar, não vou largar, pensar em desistir, vem na cabeça, cara. Sim. Não vou falar pra você que é toda hora, todo momento, mas vira e mexe vem, pô, será que tá valendo a pena, tal? E aí o que você faz? Você sempre olha pra trás.
Pô, como que eu tava um ano atrás? Pô, eu cresci, a empresa cresceu? Pô, cresceu. Pô, então vamos mais um pouco. Vamos dar mais um. Vamos caminhar. E isso serve, esse mesmo exemplo que eu tô dando do PJ, serve pro CLT nesse exemplo que eu dei aí do funcionário ruim, né? Então, assim, compara. Pô, como que eu tô? Como que ele tá? Pô, eu tô aqui, já sei isso, já sei aquilo, o cara tá ali, pô. Eu vou continuar. Porque a gente tem a tendência de fazer o contrário, tirar o pé. Sim. A gente tá no CLT. Porque muitas vezes eu fiz isso, não, cara, vou tirar o pé. Eu chego Tá de tirando pé. lá e tá É, não deu nada. vou tirar o pé. Não, pelo contrário, cara. Desce o pé no acelerador e vai. Porque alguém tá vendo, cara. Alguém tá vendo. E também Sempre só pra tem não alguém ficar vendo. aqui, tipo assim, tá puxando o saco porque os caras é empresário. Cara, realmente tem empresa que vai esfolar o funcionário. Essa é a verdade. Tem gente que é ruim mesmo. Só que assim, se você for um cara bom, meu irmão, aprende o que der pra você aprender ali e vai pra outro lugar. Aprendeu de novo. Na hora que você sentir no seu coração falar, cara, eu acho que eu vou empreender. Você aprendeu já um monte de coisa, cara. E outra, eu falo, se eu tivesse, talvez, ficado em algumas empresas grandes, que eu tive a oportunidade de ir, mas aí eu falei, vou empreender o meu, talvez eu teria aprendido um nível de gestão melhor. Com Não certeza. teria errado em outras coisas. Que eu tive que parar, estudar, correr atrás e tal. Teria na prática, que é muito mais rápido. É muito mais rápido você aprender na prática. Só que você parar, estruturar, talvez não tenha um negócio mais. Não que eu tenha um negócio. Eu agradeço muito ao meu negócio, porque senão eu não teria as oportunidades que eu tenho. Só que eu estaria talvez com ele um pouco mais lá na frente. Sim. E aí, tá gostando do nosso podcast? Então continua ligado aí que já já voltamos. Mas antes disso, vou dar um recado rapidinho para vocês. Vocês que estão nos acompanhando aí, eu vou deixar o nosso QR Code aqui da ADM Solution, que é um dos nossos patrocinadores, para que você possa fazer a compra lá de impressoras, suprimentos, que são as etiquetas para e-commerce, ribbon. Então, faça a leitura do QR Code ou acesse o link na descrição para ter esse super desconto. Vamos voltar para o podcast. Que é aquela historinha, né? De se afiar mais o machado do que ter que cortar a árvore. Então eu tive que bater ali com o machado um pouco cego muito. E depois você vai aprendendo. Você, pô, melhor afiar um pouco mais, manter um pouco mais, estruturar um pouco mais e realizar. Mas isso da forma do empresário. Agora, o CLT, cara, não tem essa preocupação. Porque é aquilo, né? O funcionário tem que ter a dor de dono, mas ele não recebe igual dono. E aí? Mas eu acho que esse negócio aí o funcionário tem que ter a visão de dono. Pega lá, chega lá na empresa, aqui os funcionários têm olhar de dono. Primeiro ponto é isso, ele não recebe igual o dono. Sim. Segundo ponto, não tem como você fazer o cara ter uma visão de dono. Você pegar e falar assim pra mim, ó, cara, você não sabe o que eu tô sentindo, eu não sei mesmo. Eu Não. posso imaginar, só que eu só vou saber o que você tá sentindo se eu for você. O fundo é isso, no fundo é isso, né? A não ser que a gente passou pela mesma experiência, e, enfim, É. vai ter uma ideia bem próxima. Então, assim, o olhar de dono, eu acho que não existe. Pode existir um olhar próximo, mas o olhar de dono só quando o cara for dono. Eu falo porque hoje eu entendo muitas coisas que eu ouvi dos meus ex-patrões, cara. Muitas coisas. Puta, agora eu sei porque que ele falava aquilo. Agora eu sei porque que ele falava aquilo. Hoje eu concordo com aquilo que ele falava. Tem isso. Tem, a gente olha. É a mesma história de mãe, né? Sim, mesmo. Quando a mãe fala, quando você for mãe ou quando você for pai, você vai entender. Você vai entender. E aí, quando você vira pai, você fala, puta, hoje eu entendo o que virei minha pai mãe já. fala. Você ainda não. Mas hoje eu olho e falo, nossa, hoje eu sei o que minha mãe passava. Sim. Hoje eu entendo toda a luta dela, eu entendo. Então não tem jeito, o cara só vai entender quando ele passar por aquilo ali. Ele pode ter uma ideia, mas assim, eu acho que fica muito longe da realidade, né? Mesmo ele tendo uma ideia, fica longe da realidade. E eu acho que assim, os caras que mais se aproximam com a dor de dono é o cara que ele pode estar falando. Por se eu entro numa empresa hoje, eu vou olhar tudo que eu posso aprender. Mas porque você já passou pelo período de. Exatamente. Mas por quê? Se o cara tem essa visão, você pode ter certeza. Ele quer então copiar tudo minhas coisas e me passar perto. Não é isso, cara. E outra, depende muito do jeito que você vai tratar a pessoa também. Porque eu falo, é melhor você ter um concorrente que sabe trabalhar do que um que não sabe. Porque se o cara sabe trabalhar, ele não te atrapalha. É igual, tem várias empresas aqui que a gente representa, que a gente vende e tal. Essas empresas sabem trabalhar.
Lógico, as empresas são muito grandes, então qualquer movimentação, às vezes dependendo do tamanho da minha empresa, pode me quebrar. Mas não é culpa que o grande foi lá, mexeu e tal. Agora, um pequeno que não sabe trabalhar, ele pode quebrar. Eu falo isso principalmente no e-commerce, porque o cara pode ir lá disputar um catálogo comigo, queimar preço por um longo tempo, vai ficar eu sem ganhar dinheiro e ele sem ganhar dinheiro. E aí vai se acontecer dessa forma. Exatamente. Então é melhor você pôr um CLT no mercado que saiba trabalhar e vire um PJ que sabe trabalhar que um cara que não sabe. E você, como SLT, aprenda a fazer as coisas, porque senão você vai quebrar. Porque, cara, no primeiro ano, nos 2, 3 primeiros anos ali, 80% das empresas, 85% das empresas quebram. Nos últimos 5 é 90%. Então, a gente tá comentando Mas, aqui, né, a gente tá com 2 anos e meio. sim, A gente não passou nem pelo 5º ano, né? fala, né? Não é nem um pouquinho fácil, pelo contrário, né? Por isso que a gente falou que não ia romantizar o PJ. Então, assim, não é fácil mesmo, tá? Ah, vamos romantizar. Se você perguntar assim, se um cara chegar pra mim e falar assim, Danilo, vou pro PJ ou vou pro CLT? Claro que eu vou falar pra você ir pro PJ, porque é o que eu comento, você vai aprender muito, né? Mas nada contra se for pro CLT. Mas o PJ, ele é difícil, principalmente nesses 5 primeiros anos. E eu acho que tem também muito da onde você tá saindo. Sim, isso aí faz muita diferença. Nada. Eu não tinha nada. Eu falei, bom, se eu empreender e der certo, o ganho é gigante. Se eu empreender e der errado, o ganho, eu não vou perder muita Já coisa. não tem nada, vai ficar. Bem, agora, para um cara que tem talvez uma família estruturada, tá estudando numa boa escola, o cara já tem uma base. Cara, às vezes até um serviço que ele vai começar, se for numa área de tecnologia, ele vai ter muito mais acesso. Então, aí eu falo para você, cara, continua no CLT aí que vai precisar de gente igual você. Agora, começou ali, escola pública, você já não gosta de estudar, irmão? Vai aprender na prática, não fica entrando nesse negócio de cultura, não pode falar, né? Mas cultura de não entregar as coisas, salário mínimo, entrega mínima. Porque, na verdade, no final você está trabalhando para você. Porque se não, eu não vou trabalhar e meu patrão vai ter que aumentar meu salário. Não, irmão, ele vai te mandar embora, vai contratar o outro. Não tem jeito. Até quando você não Exatamente. gerar valor, o que é valor? Você gerar a sensação do que você está entregando vale mais do que ele está te pagando, porque a gente sempre tem essa sensação, né? Ah, eu sempre tô gerando mais. Mas será que você está gerando mais mesmo? Será? O cara que chega atrasado todo dia, 5 minutos. Então, mas 5 minutos antes, o cara já tá pronto para ir embora. Então, será que isso é uma mentalidade do cara que realmente vai crescer da empresa? é por isso que também é importante a gente como empresário, ou até mesmo você que também tem empresa, os feedback, né? Sim. Então, assim, como que eu sei se o funcionário está entregando? É o que eu falei para você, eu estou testando um relatório comigo. Eu não apliquei nos funcionários ainda. Mas na hora que eu aplicar, eu vou saber Sim. qual que é a capacidade de produção do fulano, capacidade de produção do ciclano, né? Para a gente começar a mensurar. Então, assim, é importante também que o dono, ele traz feedback. Como você vai saber se você está evoluindo? Exatamente. Aí quando você vai pedir uma valorização, o patrão fala assim, mas você está valorizado. Tá, com base em quê? Não. Com base em quê? Esse Eu tô pedindo uma valorização com base em quê? Não tem. Você tá falando que eu tô valorizado com base em quê? Não tem. E aí, como que fica? é o que você fala e o que eu. Exato. É isso. Você acha isso e eu acho aquilo. Mas você vê como que até a gente mesmo, como empresário, eu falo assim, né? É pequeno e médio empresário, porque a grande maioria dos empresários são pequenos e médios, né? Os grandes já têm esse controle. Só que a gente poderia começar a pensar um pouquinho melhor. É lógico que eu bato muito isso na base, cara, porque muda muita coisa. Que eu falo que eu tô testando um monte de coisa, faz sentido ter. Um exemplo, você tá testando lá o relatório. Eu sempre fiz treinamento, então 3 meses, dá uma avaliação, depois dos 3 meses se alonga os 6 meses, depois 8 meses, 1 ano. E aí você vai dando feedback dentro desse período, completando 1 ano.
E aí você dá o feedback, você vai ficar com o funcionário nesse período ou não. Só que o que seria o ideal? Eu tinha que ter, cara, um estatuto por escrito. Aí eu comecei a ver isso em empresa grande. Aí eu comecei a ver, pô, isso não só é bom, porque se você tem um negócio escrito, um vídeo explicando como que mexe dentro do sistema, como que faz tal coisa, como emitir uma nota, você fala para o funcionário assinar. Por quê? Você tem tudo documentado, o tempo que é para fazer, o tempo que leva, porque você teve que aprender aquela função para poder passar para outra pessoa. Sim. E aí, o que é o certo? A pessoa entrou nos primeiros meses, ele lê esse estatuto de, de, de norma da empresa e lê o treinamento, aplica o treinamento os 3 meses, você já vê se a pessoa é apta ou não. Lógico, ela pode não entregar o melhor dela nos 3 meses, mas você vai criar ali um filtro de um mínimo aceitável. Que a gente tem que ter um mínimo aceitável, porque a pessoa também não é um robô. E ela vai chegar numa média. Só que aí eu falo, cara, isso faz muito sentido. Porque gera um resguardo, até para você como que é empresário. Exatamente. E, cara, você fez uma vez. Aí eu falei, eu já dei esse treinamento para várias pessoas que passaram aqui e eu nunca fiz isso. E é um negócio que eu estou estudando. Igual, jeito simples de você fazer e comprovar as coisas. Você faz por escrito um texto, um manual lá. Ó, vou dar um exemplo. Ah, tem que embalar. Quais são as funções da pessoa que está na expedição da empresa? É isso, isso, isso. Vai lá no seu computador e pergunta o que a pessoa pode fazer e o que ela não pode. Coloca tudo. E coloca como você quer que faz, por escrito. Depois você pega, vai gravar um vídeo. Você vai gravar um vídeo de, cara, 1 minuto, 2 minutos no máximo. Ó, função 1 é essa. Função 2, função 3, tá? Grava tudo, sobe no YouTube lá, deixa privado, numa pasta, numa playlist. Fala, ó, o documento tá aqui, você vai ler, e aqui tá os vídeos para você assistir. Assiste que depois eu vou vir aqui e vou... Igual cobrar uma tarefa, você vai cobrar a tarefa, o que você aprendeu, qual que é a dúvida, o que você achou de melhoria que dá pra gente fazer, tal, tal, tal. Você fez o conteúdo uma vez, acabou. Zerou. Acabou, cara. Aí você vai falar, ah, beleza, mas você vai ter que treinar o cara. Você chega lá e dá um treinamento. Só que ó, todo o respaldo e tudo que você documentou que o cara fez. Aí não pode passar um ano, o cara falar assim, ó, eu não aprendi, Exatamente. entendeu? Ou não entreguei, ou a empresa não deu um treinamento. Então é um resguardo para você como empresário e para você como CLT. Você que está assistindo esse podcast, tá? Vou deixar uma promoção aqui para vocês. Na sua primeira compra, tá? Em doces na Facina, que é a patrocinadora oficial desse podcast, você vai ganhar um cupom de 10% de desconto, tá? Vou deixar o QR Code que vai aparecer aqui em um dos lados e o link na descrição, tá? Já vai estar contando ali com desconto, tá? O cupom que você tem que colocar. Agora vamos voltar para o podcast. E para quem é CLT, se não tem relatório aí dentro da sua empresa, na função que você faz, cria você. Por que eu tô falando isso? Na época que eu assumi a gestão técnica da empresa que eu trabalhava, a gestão interna, do pessoal que ficava interno, revisando máquina, começou-se a falar que tava demorando muitas revisões. E, cara, é chato você preencher relatório. Muito chato. Mas eu criei lá um relatório no papelzinho, dava para todo o pessoal, acho que tínhamos 4 ou 5 que ficavam responsáveis pela revisão. E falei, ó, vocês vão preencher tudo aqui. Tudo que vocês forem fazer, tô revisando máquina. Ah, parei para ir fazer uma entrega. O horário que você foi é o horário que você saiu. Enfim, catou esse relatório, eu lembro que eu fiquei, não foi nem na empresa, eu lembro que eu fiquei um final de semana inteiro passando isso para uma planilha. Eu cheguei lá no diretor da empresa, o dono da empresa, e falei, ó, aqui. Ele começou a olhar, pô, mas que esse negócio aqui para ir no mercado? Pô, vai no mercado para comprar, fazer as compras pro refeitório da empresa. Não, pode cortar isso aqui. Então, assim, o que acontece? Às vezes nem o dono da empresa tá tendo a visão do que tá acontecendo lá. Então, assim, eu como coordenador, era minha responsabilidade passar isso. Então, o que acontecia? Ele só falava, mas não tá dando tempo, precisa contratar mais. Não é. Então, se você não tem um controle apurado das coisas, você como dono, e você como CLT ali, se você não tiver um mínimo do relatório para mostrar para ele o que está acontecendo, isso é posicionamento. Quando eu falo de posicionamento, não é você chegar bem vestido, também. Pô,
o jeito que você se comporta, tal, enfim, tudo isso é posicionamento. Mas o posicionamento, você chegar no diretor e falar, tá aqui, ó. Ele olha e falou, peraí, o Cara, cara me trouxe um resultado aqui pra mim entender o que tá acontecendo dentro da minha própria empresa que eu não sabia. sim. Pô, mas isso acontece direto, Danilo? Acontece direto. O cara parar pra ir levar um toner, Aí você o cara pegar pra... é esse funcionário que você precisa Exatamente. tratar, porque tá... Entendeu? Então, corte isso daqui e vamos ver como que vai ser o resultado do próximo mês. Acabou, ele cortou na hora. Então, por isso que é importante você, como CLT, se não tem relatório dentro da sua empresa lá, faça você mesmo. Vai ser chato? Vai, faz. Monta a planilha. Na hora que alguém vier questionar, fala, ó, tá aqui, cara, vem cá, faz favor, vem cá, ó. Senta aqui, ó, aqui. Acabou. Eu lembrei de uma história que é legal, e é isso daí. Chegou um ponto, a empresa, quando eu trabalhava lá, ela quebrou por causa da Black. Aí começou a mandar o pessoal embora e tal. Eu acabei subindo de cargo na empresa, né? Porque você tava com eu. Sobre você, eu dou. Sobrou eu. Aí, cara, o que eu comecei a fazer? Comecei a contar estoque. E o que acontecia? Os donos, as mulher lá, donos e tal, parente, não me lembro certinho, né? Eles iam no estoque final de semana, pegava produto e não marcava. Aí o que acontecia? Eu ia fazer o relatório, depois tava faltando produto. Aí eu fico, então o que eu vou fazer? Vou gerar um relatório. Toda sexta eu mando pra Carol, na época, né, que era a mulher que cuidava do financeiro. A Carol, ela cobrava, cara, 2 centavos de gasto que eu tinha que mandar pra ela. E ela tava certíssima, Correto, super correto. certíssima, tá? Por quê? Eu não entendia. Eu falava, nossa, mano, essa mulher enche o saco. Aí, quando ela chegava lá, não, cadê as notinhas? Eu falei, nossa, esqueci a nota do combustível. Aí eu tinha que voltar lá, pedir a nota e entregar pra ela. Aí, beleza. Aí, eu comecei a reparar isso daí. Aí eu falei, cara, um dia vai sobrar pra mim, porque é eu que cuido. Então eu peguei e comecei a gerar uma planilha. Eu já tinha uma planilha de controle. O que eu fazia? Ficava bem visual. Então eu separei o estoque. Cara, você bateu o olho, você já sabia o que estava faltando, o que não estava, porque era brinquedo, barraca de camping e algumas outras coisas ali que era mais fácil de controlar. Então, se eu bati o olho e estava faltando no estoque, eu já sabia que alguém tinha mexido. Então, eu ia lá, contava, mandava o relatório na sexta. Ó, tô fechando o dia, Com isso aqui. pegar mais nada no estoque, é isso aqui que tem. Beleza? Beleza. Aí na segunda eu chegava, a primeira coisa que eu ia fazer era contar estoque. Mas coisa rápida. Eu pegava uma prancheta lá, olhava, tá, isso tem, isso não tem, isso tem, isso não tem. Pegava, assim, ó, acabei de contar, não tirei nada pro e-commerce, não tirei nada, tá aqui. Dava diferença. Aí tinha uma câmera na minha sala, eu falei, tá, deixa a câmera lá, né? Porque uma hora vai me salvar. Aí eu só pedi, ó, só anota depois quem pegou pra mim poder dar baixa. Aí teve uma situação que foi a seguinte. Na época a gente tinha acesso ao Mercado Pago no computador. Juntamente com os patrões. Então eu ficava com um computador que tinha acesso ao Mercado Pago. E o que eu comecei a fazer? Cara, toda sexta-feira eu bati um print da tela do computador comprovando o que tinha de dinheiro lá. Certo? Aí beleza, comprovou lá o que tinha e tal, e também mandava isso junto com o relatório. Porque no final de semana o povo tirava dinheiro do Mercado Livre, né? Pagava tipo um lanche num cartão diferente, Um combustível. pagava um negócio lá. Aí eu falava, mano, não aparecia um nome, era tipo era um cartão com outro nome lá. Aí eu falei, cara, vai sobrar pra mim. Então, fui lá e gerei o relatório também. Entreguei o relatório. Aí foi fazer a reunião. Falei, mas porque ele tá tirando dinheiro, né? Eu falei, pera, tá aqui. Então, isso é pra deixar de exemplo. Lógico que era, tipo, bem mais fácil pra controlar, porque a empresa tava quebrando, então o volume abaixa muito. E aí eu comecei a olhar, falei, cara, um relatório me salvou de tomar ó, porque olha a gravidade das coisas. Então vai ter lugares que realmente você como CLT não vai ser reconhecido. Aí é aquilo, você tá como CLT, às vezes por necessidade, porque não tem outra função,
porque não tem como sair desse emprego, se capacite, entregue currículo que se você for bom, vão te chamar. Chama. Pode ter certeza, vão te chamar, porque tá em falta no mercado. Tanto de empreendedor bom, porque tem gente ruim, e tanto de CLT bom. Porque o negócio tem que equilibrar. E assim, e fica uma guerra, né? Ah, porque meu patrão não me paga bem, por isso que eu não trabalho bem. Ah, é porque o funcionário não trabalha bem, então eu não vou pagar ele bem. Então, eu acho que essa guerra, cara, ela não faz muito sentido. Porque, na verdade, quem tá ganhando é só o, o almoço, né? Sim. Só o almoço do governo, do político aí, mas isso vai gerando uma guerra. Então, as empresas que têm que sustentar, às vezes, é, famílias, Estado, país e tal, fica numa briga entre funcionário e Eu conversei puxando o gancho disso aí que você tá falando, eu conversei com 2 ex-colegas de trabalho, desculpa, um ex-colega de trabalho que tinha conversado com o outro. E ele falou: "Ah, cara, a gente tá na mesma, a gente não se sente valorizado, a gente se sente apertado, né, a coisa o preço os preços sobem, o salário parece que não acompanha, você sabe como que é, tal". Eu falei: "Cara, você não tem que", porque eles pensam é justamente essa guerra, eles ficam pensando muito: "Não, eu tô aqui trabalhando e enchendo o bolso do patrão". Sim. Falei: "Cara, você tem que pensar o seguinte, faça o negócio pensando em você. Faça o seu melhor pensando na sua imagem. É claro que você está representando uma empresa, né? Essa empresa ela é representada por um dono, por um diretor, enfim. Mas faça pensando em você. Vai lá atender o cliente, atenda da melhor forma. Porque é a sua marca que você está deixando no cliente. Sim. É aquilo que eu comentei, alguém tá vendo, é a sua marca. Porque muita gente vai se falar, eu vou fazer atendimento lá de qualquer jeito, cara, porque o patrão não me valoriza mesmo. Cara, é a sua marca que você tá deixando. Então amanhã ou depois que você sair, é a marca que você deixou. É a marca que você deixou. E um dia, se essa empresa vacilar e você, pelo bom atendimento, se você tiver uma empresa, esse cliente. Exatamente. Então, assim, é desse jeito aí que você falou. Faça por você. Porque, Deixe a sua imagem marcada. porque, na verdade, a gente compra de pessoas, a gente não vai comprar, por exemplo, de empresa. Você vê direto isso. Vendedor saindo da empresa E carregando a carteira. carrega a carteira embora. E carrega mesmo. E carrega mesmo, porque é o atendimento que o cara deu, é o jeito que o cara atendeu o cliente. Então isso acontece. Então, assim, faça o seu melhor. Faça pensando em você. Até brinquei com o cara, falei, cara, faça como se você estivesse fazendo pro seu filho. Né? Porque aí você pega um pouco ali Sim. no, no calcanhar de Aquiles do cara, velho. Então o cara fala, pô, velho, né? Que é que muita gente fala, cara, faça como se estivesse fazendo pra Deus, tal. Eu falei, faça como se estivesse fazendo pro seu filho. E é isso, porque essa briga, ela, cara, ela vai existir e não tem fim, né? Fica aquela assim, eu também não valorizo porque o cara faz isso, eu também não tô fazendo porque o patrão faz isso. E aí fica essa guerra Você vai a ficar vida numa inteira. guerra. E eu acho que hoje, não é que tá, não sei se a palavra é pior, mas o que acontece? Hoje, pela questão de rede social e tal, fica muito mais exposto às coisas. Sim, E a gente tá acostumado a ver recortes das coisas, né? E essa briga entre CLT e empresário, ela existe. E, cara, acontece, não, ele tá me pagando menos, eu tô pagando muito, não tá entregando nada, tá fazendo não sei o quê. Só que se a gente for parar pra analisar, os dois lados têm falhas, os dois lados sempre. vai lidar com o ser humano, cara. Não Exatamente. tem como. Só que assim, antigamente, eu vou dar um exemplo, meu pai, ele não poderia se dar o luxo de sair de um serviço sem ter garantia de outro, minimamente. Então, o que que acontece? Ele tinha que estar trabalhando com garantia de outro serviço, já com um dia para começar. Hoje, às vezes, você vai trabalhar com um jogo, o cara pega, e fala, você quer me mandar embora, manda. E vaza, ele sai da empresa, mas você vai para onde? Não sei. Por quê? Foi se criado também um sistema na onde a pessoa ela tem um certo suporte, isso é muito bom, você vê que as pessoas vão evoluindo, né? Mas ela tem um certo suporte que ela não precisa mais aguentar, de certa forma, cobrança. Sim, Se tiver um problema na empresa para resolver e ele não quiser resolver, mesmo que é a função dele, ele não vai resolver. Isso
no caso, um CLT ruim. Agora, tem gente, cara, que você não precisa nem falar nada. O cara vai lá, pega, resolve, te entrega. Ó, aconteceu tal coisa, eu resolvi assim, 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 tá aqui. O que você acha que o patrão vai fazer? Ele vai arrancar o cara da empresa, vai mandar esse embora? Não, Não vai, cara. Não vai. Aí o que é taxado que você falou? você sabe. O cara vai, puxa saco, fazendo as coisas. Mas o cara às vezes tá entregando o mínimo. Não? Quando eu saí, o cara que ficou no meu lugar, eu falei pra ele, falei, cara, hoje você vai entender muitas coisas que você me questionava, porque não tem jeito, é só vivendo. E depois ele acabou saindo também. E eu Né? encontrei ele esses dias, ele falou, cara, você tinha razão em tudo que você falava. Só não tem jeito, é só vivendo, né? Então assim, PJ ou CLT? Aí que foi a pergunta. Eu acho que é uma particularidade de cada um, voltando, né? Então assim, você vai optar pelo PJ ou pelo CLT? Olha, analisa. Tem pessoas que nasceram para ser CLT e bons CLTs e, meu, tá tudo bem. Tem pessoas que têm aquela acomodação dentro, fica incomodando. Tô preciso, tenho vontade. Vai, arrisca, né? Mas vai consciente também, né? Faça tudo como CLT, aprenda tudo que você puder aprender para você ir. E é da particularidade de cada um, não é? Vai ter os prós e os contras, né? Cada um tem uma visão, então é sempre procurar alguém que está vivendo o que você está vivendo para tentar a pessoa às vezes te abrir um pouquinho o caminho, olhar e falar, ó, cara, e se for por aqui, se for por ali, enfim, é isso que eu penso, né? No resumo geral aí. Eu acho que no resumo geral aí pra mim é o seguinte, cara. Particularmente eu fui para empreender e vou ficar assim o resto da vida, porque eu não queria necessariamente depender de algo que não estava sob o meu controle. Eu acho que essa é a grande diferença. Por mais que você vai ganhar muito bem como CLT, vai ter todas as garantias e tal, só que sempre não é você que vai ditar a regra daquilo que você vai fazer. Então acho que isso é o maior diferencial. Mesmo eu tendo meu negócio, tendo as dificuldades, tendo as coisas, dá vontade de fazer isso, porque eu posso tomar decisão. Eu posso escolher para onde vai. Eu posso errar e ter que resolver. Então isso faz com que eu fale, pô, mano, esse game aqui é da hora. Então eu quero resolver isso aqui. Porque quando CLT, cara, você vai lá, fecha a porta sexta-feira e tá legal, segunda-feira eu volto. Começa a engrenar depois da 1 hora. É assim. Então eu não me sentia bem dentro daquilo lá. Então hoje eu falei, pô, eu posso decidir. Tanto ganhar 1 milhão quanto ganhar pouco. Só basta eu querer decidir e fazer as coisas. Então isso é esses desafios, são as coisas que passam. Eu falo, já tá indo aí para 2025, tá indo para 6 anos que eu tô com a empresa. É nada ainda comparado a muita gente. Sim. Mas eu falo, cara, o negócio mais legal é você olhar para trás e falar, nossa, cara, que da hora. Por quê? Antigamente a gente tinha uma mesa de bar que o funcionário tinha que trazer ainda. Que era o meu Ele leva o final de semana pro churrasco no que le- final de semana na aí casa dele. botava um pano em cima, né? Então, infelizmente, felizmente, tem essas histórias para criar. Só que a gente não quer passar pelo processo de criar a história. Igual, eu tô passando por uma situação e eu falo, pô, mano, eu tô colocando na cabeça agora que é o processo da gente criar uma história, porque vai chegar lá na frente, isso daqui é um processo que a gente tá criando a história. Que vai chegar lá na frente, vai ter estúdio, vai ter equipamento, vai ter todas as coisas. Então, isso é um processo. Então, se você não tem vontade disso, de ter que resolver BO, ficar um dia ou outro sem dormir e falar assim, pô, não, gostei disso, ser meio doido, psicopata, cara, não caia pra dentro disso. Não vai. Vai ter dias que você não vai querer fazer. Não é todo dia, tá? Não é 100%. Não é todo dia que você tá assim disposto a resolver problema, a encarar, resolver desafio, cair. Agora, Mas faz muito sentido o que você tá falando. agora, o do CLT é o seguinte, não seja qualquer um. Vai lá, estuda. Porque hoje em dia não precisa de faculdade. É uma besteira. Aí você vai fazendo as coisas, vai estudando, não para de se mover. Porque se você parou de mover, irmão, você vai juntar teia de aranha, alguém vai te descartar uma hora ou outra. É isso, é assim que funciona.
Então não bota isso na cabeça de tipo, eu mereço um salário melhor. Se você não tem, você não vai merecer. Essa é a verdade. Tá? Então essa é minha opinião um pouco forte, Mas é importante. E assim, verdade. só ressaltando aqui antes da gente finalizar, independente de CLT ou PJ, uma coisa que a gente vem analisando, especialistas vêm falando, garanta sua aposentadoria de outra forma. Sim, A gente sabe que o sistema aí quebrado, vai. né? Não tá a cada vez mais as pessoas tendo menos filho. Eu fiz meu papel, eu tenho 3. Então, ou seja, eu acho que assim, a pessoa que casa, ela tem que garantir pelo menos 2. Um para sustentar o marido, outro para sustentar. É, Eu já tenho um sobrando aí, ó. Eu já tô pagando a ajudou conta a eu já sociedade. tô pagando a conta de alguém, hein? Enfim, brincadeiras à parte, mas é isso, né? Corra atrás da sua aposentadoria, independente CLT ou PJ. Muito bom o seu fechamento. Parabéns aí pelas considerações. Gente, a gente espera que vocês tenham gostado, né? Tentamos aqui esmiuçar um pouquinho e a gente vai continuar trazendo esses temas aí, depois com convidados, e vamos a cada dia mais. Na próxima quinta, provavelmente você vai estar escutando isso na próxima, mas o cara vai estar viajando, então vocês vão ter. Ele vai curtir um pouco o que é ser empresário, né? Tirar umas férias merecidas. E aí, logo, logo a gente vai ter um podcast ao vivo, né? Então, vão acompanhando, segue o canal, se inscreve. Todo dia sai corte. Então, compartilhe o corte, comente lá o que você acha, tá? Porque a sua opinião também é importante aí pra gente. Só ressaltando, a gente passou aqui algumas das marcas que a Facina trabalha, tá? Então você aí vai ter o cupomzinho hoje de novo. Vai. Então tem o cupomzinho aí que ele vai passar aí, os 10%. Você vai encontrar aí os produtos da Facina aí no site. Tá aí, cara. Enfim, a ADM também tá passando aí, segue também o mesmo cupom, vai estar aparecendo aí para vocês o desconto aí. Chegando no final do ano, ressaltando para vocês, final do ano chegando, a gente sabe que a máquina frita aí final do ano, o pessoal despachar os produtos, então 10% de desconto aí, ó, nas preventivas, nas manutenções, nos suprimentos, vai estar o QR Code, o seu também, né? Vai estar aí pra vocês. Beleza? Então fechado. Obrigado aí mais uma vez. Até o próximo Obrigado, podcast. Maicão, que você está nos ajudando aí. Hoje ele ficou mais quieto. Hoje ele ficou mais quietinho. Correndo Pessoal, carreira. obrigado. Espero que vocês tenham gostado aí. E semana que vem tem mais, hein? Acompanha aí. Até o Abraço. próximo aí. Valeu.